A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título As Falsas Doutrinas. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de hoje, lição de número 5, comentaremos a lição que trata sobre o tema as falsas doutrinas. O nosso texto principal encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Resumo da lição. Na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. O texto principal encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5. As falsas doutrinas. Se os irmãos perceberem, na atualidade nós vivemos em uma época em que a aceitação do erro tem sido confundida com respeito. Isso é o que está sendo ensinado. Eu tenho que aceitar o erro, porque isso é respeito. E isso não é, meu irmão, a definição de respeito e nem muito menos de tolerância. E com essa perspectiva que a atualidade está nos trazendo, a tentar nos conformar, aceitar o erro, porque eu aceitar o erro é um sinônimo de respeito. Isso não é o que está preconizado nas Sagradas Escrituras. E por que nós falamos isso? Porque não são poucos os que têm aceitado o engano e o desvio da verdade de Deus. A palavra de Deus está sendo afetada. Não a palavra de Deus, vamos falar assim, mas o ensinamento está sendo deturpado. As doutrinas estão sendo mudadas. As doutrinas absolutas das Sagradas Escrituras. Isso é um perigo. Então nós estamos diante, meu irmão, de uma época em que a igreja ela está sendo desafiada a tomar uma posição. Porque a igreja, como Paulo escreve a Timóteo, fala que é coluna e firmeza da verdade. E ela é convicta, meu irmão, que ela entende. Assim como Pedro e João respondeu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, manter-se alinhado a Deus e a sua palavra, meu irmão, é inquestionavelmente um dos principais objetivos a ser alcançado pela igreja na atualidade. E isso implica na consciência de que a igreja deve entender que, independentemente da aprovação ou da reprovação humana, Deus, por meio da sua palavra, nunca deixou de fazer separação entre aqueles que se submetem dos que aqueles que não se submetem à sua palavra. Em Malaquias 3,18, há um texto bastante enfático que fala sobre isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O próprio Senhor Jesus, meu irmão, ele nunca hesitou em classificar as pessoas em dois grupos.
Nunca. Os apóstolos também cumpriram a missão de advertir sobre a triste realidade da separação entre os que amam e recebem a genuína doutrina bíblica daqueles que rejeitam e desprezam, como nós podemos ver nas palavras de João. O nosso texto lido, o texto principal, fala sobre isso. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E esse texto, meu irmão, a gente consegue extrair deste versículo algumas lições fundamentais sobre a distinção que há entre aqueles que pertencem a Deus dos que não pertencem, sob a perspectiva da aceitação ou não da genuína palavra. Então, primeiro que nós observamos, João classifica um grupo como pertencente a Deus, o que implica na existência de outro grupo que não pertence a Deus. Ele também afirma que os que conhecem ou ainda pertencem a Deus ouvem o ensinamento dos apóstolos. Terceiro, os que não pertencem a Deus são caracterizados por não ouvirem a doutrina dos apóstolos. E quarto, ele revela que a natureza dos que pertencem a Deus é o espírito da verdade, enquanto dos que não pertencem é do engano. Então, neste sentido, meu irmão, esta lição vem para nos trazer justamente essa reflexão sobre a seriedade do engano doutrinário com base na expressão que Paulo usa quando está escrevendo, falando sobre a doutrina de demônios. Paulo usa isso e hoje nessa lição nós vamos oferecer uma definição apresentando justamente as suas produções e como a igreja pode vencê-la. O primeiro tópico, o autor vai frisar justamente sobre doutrina de demônios. E o problema do engano, meu irmão, e do desvio da verdade de Deus não é algo restrito apenas aos nossos dias, à atualidade, não. Pelo contrário, a sua manifestação ela pode ser vista na ação do diabo em tentar Eva, ao macular e desvirtuar a palavra de Deus, porque foi isso que aconteceu. Deus falou que o homem e a mulher morreriam no dia que comesse do fruto da árvore do conhecimento e do mal. E o que o diabo fala? Deus falou assim, não vai acontecer isso, vocês não vão morrer. Desvirtuou. E talvez quando eles comeram, talvez ele nem sabia o que era morte ainda. E talvez ele já imaginasse que não morreram, não deixaram de existir. Ou seja, houve uma desvirtuação daquilo que Deus falou. Porque de início aconteceu já a morte espiritual. Por quê? Porque houve a separação do homem de Deus. Por isso o homem se afastou de Deus e se escondeu. Ou seja, o diabo desvirtuou a palavra de Deus. E dentre as muitas referências que nós vemos nas Sagradas Escrituras sobre os falsos ensinos e as suas implicações, a que Paulo faz quando ele chama de doutrina de demônios, meu irmão, é uma das, ou a que mais chama a atenção, em virtude da veemência e força de tais palavras. É pesado. Doutrina de demônios. E evidentemente que essa forma de o apóstolo referir-se ao falso ensino, meu irmão, é uma clara demonstração da seriedade do assunto, de como ele é tratado pelo próprio Deus e de como a igreja de Cristo deve tratá-lo. Então, com base nessa referência paulina, nós vamos dedicar esse primeiro tópico a explicar o sentido dessa expressão, doutrina de demônios. Como nós falamos, também as suas produções e como a igreja pode e deve enfrentá-la com vistas à resistência a ela e à vitória sobre os seus frutos. Doutrina de demônios.
O que são? Essa expressão, meu irmão, sem dúvida é uma das mais fortes que Paulo usou. Aliás, de tão forte que ela pode até soar como deselegante e desrespeitosa para muito hoje em dia. No entanto, a referência que o apóstolo faz ao desvio doutrinário tem objetivos bem claros, caracterizados principalmente pela força da expressão usada. E eles podem ser assim resumidos. Vamos lá. Primeiro, demonstrar a seriedade do tema em questão, isto é, a realidade da disseminação do falso ensino. 2. Chamar a atenção da igreja para a seriedade do tema e principalmente para as suas elaborações demoníacas. E por fim, 3. Preparar a igreja para o enfrentamento e a vitória, não somente sobre os danos desses falsos ensinamentos, como também sobre o próprio ensino enganoso. Então, diante disto, a pergunta central a ser feita é: qual o significado da expressão paulina? Doutrina de demônios, como falei esse subtópico. Então, o vocábulo doutrina ele é definido como ensinamento. Mas a ênfase maior aqui deve repousar sobre a referência que Paulo faz a demônios. Ele estava claramente se referindo a como a natureza desse ensino causava mal à igreja do Senhor. É importante ressaltar que o termo demônios aparece somente essa vez na carta, sendo a referência a tudo o que se opõe a Deus, a tudo o que se opõe à palavra de Deus, a tudo o que se opõe aos princípios preconizados na palavra de Deus. Paulo, a escrever sobre doutrina de demônios, ele estava apontando, meu irmão, para a natureza de todo o ensino que, em alguma medida, ainda que de forma parcial ou integral, estimula o que se opõe a Deus, pois opor-se ao Senhor é exatamente a missão de todo demônio, cujas produções sempre atuam na contramão das ações de Deus. Então, isso que é doutrina de demônios. A doutrina de demônios e suas produções. Então, a essa altura aqui deve estar claro que a expressão doutrina de demônios diz respeito a tudo que se opõe a Deus, principalmente a sua palavra, já que ela possui a palavra de Deus, ela possui os oráculos e a vontade do Senhor para o homem e para a sua igreja. E há 3 verdades a esse respeito que é preciso receber um destaque especial. E eu vou falar sobre esses 3 destaques. Primeiro, os frutos, isto é, os resultados produzidos pela doutrina de demônios revelam a natureza da sua fonte, isso é, o diabo, adversário maior de Deus. Segundo, essa doutrina produzida pelo próprio diabo tem como principal objetivo desviar o foco que deve ser posto no verdadeiro evangelho, pois assim ele será abafado. E terceiro, assim como Deus tem os seus instrumentos para a proclamação do verdadeiro evangelho, o diabo tem os seus disseminadores da falsa doutrina, chamados na Bíblia de falsos mestres e falsos profetas. Está claro que é um assunto importante, meu irmão, isso que nós estamos tratando e deve ser levado a sério, não somente pelas pessoas que exercem o ministério cristão, como também pela igreja como um todo. Afinal de contas, diz respeito à manutenção ou não da sua vida espiritual. Então, isso que nós devemos compreender. O autor encerra esse tópico, o primeiro tópico, falando sobre o enfrentamento à doutrina de demônios. E nós percebemos, conforme bem destacamos anteriormente, vimos a abordagem que Paulo faz como uma abordagem séria, pela força da expressão que ele usa ali, pelos termos fortes. Nós temos que entender que um tema com tamanha importância e seriedade não poderia restringir-se apenas à indicação da manifestação dessa doutrina.
e a constatação da sua realidade. Mas também nós devemos entender que a apresentação da forma pela qual isso deve ser enfrentado pelo crente e pela igreja. Nós devemos entender que o crente enfrenta. É o enfrentamento a doutrinas de demônios. E Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele passa essa incumbência para Timóteo. De quê? De pregar em cenários de ataque fortes e constantes feito pelas doutrinas de demônios. E é importante destacar, meus irmãos, que ele não tinha autorização, Timóteo, no caso, não tinha autorização, não tinha nem o direito de pregar o que desejasse, mas ao contrário disso. Ele deveria pregar o genuíno evangelho, única arma capaz de resistir aos ardilosos ataques e vencer as artimanhas dessas falsas doutrinas. Então isso é importante. O tópico 2, o autor vai falar sobre a sedução das falsas doutrinas. Nós identificamos, nós reconhecemos a realidade das falsas doutrinas, assim como as suas artimanhas, suas sutilezas, bem como enfrentá-las. Mas é preciso entender e trazer uma reflexão no sentido de buscar descobrir o porquê dessas doutrinas de demônios serem tão sedutoras, porque elas são tão sedutoras e como essas seduções elas se manifestam na atualidade. Então, de início, é necessário afirmar que, como nós vimos anteriormente, o engano e o desvio da verdade são realidades presentes desde o primeiro pecado da humanidade. O que permite compreender que os falsos ensinos, ele tem suas raízes no desejo humano em viver independente de Deus. E com isso ele estabelece os seus próprios códigos e princípios a serem observados e seguidos. Então, nesta parte da lição, que é o segundo tópico, nós vamos mostrar como a idolatria, como o relativismo e o hedonismo apresentam-se como os principais meios de sedução das atuais doutrinas de demônios. O autor vai falar sobre a sedução da idolatria. E o que é a idolatria? É esse culto destinado aos ídolos. A idolatria ela pode ser considerada também um amor excessivo por alguma pessoa, algum objeto. E este amor, quando suplanta o amor que nós devemos devotar de forma voluntária, de forma incondicional e amorosa ao único e verdadeiro Deus. Então a idolatria a gente pode perceber pela uma definição simples que ela é dividida em duas partes. A idolatria ela pode ser um culto à imagem de escultura e como ela também pode ser o desvio de um amor, ou ainda afeição a qualquer objeto que substitua a centralidade de Deus. E o interessante de se notar aqui, meu irmão, que o que nós percebemos é que a idolatria está muito mais relacionada com o coração do que com o ato em si. Porque quando nós falamos de idolatria, nós imaginamos que dentro das igrejas evangélicas, do evangelicalismo no Brasil e no mundo, não se tem idolatria. Mas a idolatria que está no meio evangélico é bem pior do que aquela idolatria que o mundo venera, que é a adoração à imagem de escultura, veneração à imagem de escultura. Porque é algo visível, é algo muito fácil de identificar. Ela é identificável porque ela é visível. Mas a idolatria vai muito mais além que isso. Por isso nós demos essas duas definições. É o ato de adoração aos ídolos e ela pode ser considerada também um amor excessivo por alguma pessoa ou por algum objeto. E é isso que entra em questão. No meio evangélico, há pessoas que são idólatras. E de que forma elas são idólatras? Elas muitas vezes têm um amor excessivo por algo na sua vida que não é demonstrado de forma como uma pessoa que está de joelho ao pé de uma imagem. Por quê? Porque é algo que não se vê. Há pais que idolatram filhos. E tem até o extremo absurdo que idolatram animais.
que hoje está na moda. A gente não é contra cuidar dos animais, não. Mas tratar o animal como se fosse um ser humano, como se fosse um filho. E crentes hoje deixam de ter filhos para ser pais pet. E até que ponto isso se torna saudável em sua vida? E até que ponto isso se torna uma idolatria? É perigoso, irmão. E fora aquele que está dentro do coração. Pais que amam mais os filhos do que a Deus. Homens que amam mais as suas esposas do que a Deus. Mulheres, esposas que amam mais seus maridos do que a Deus. Pessoas que amam mais o seu trabalho do que a Deus. Pessoas que amam mais o alcance dos seus objetivos financeiros, dos seus objetivos amorosos mais do que a Deus. E são coisas que não são perceptíveis aos olhos, mas é uma idolatria. É idolatria. Isso é o perigo da sedução, da idolatria. Porque a idolatria ela está muito mais relacionada com o coração do que com o ato em si. Então é um perigo. Outro ponto que o autor fala é a sedução do relativismo. O relativismo é o que ataca frontalmente as Sagradas Escrituras, porque nós vimos que doutrina de demônio é justamente isso, aquilo que vai contra Deus, contra a sua palavra e contra os princípios na sua palavra. A idolatria vai contra a palavra de Deus, vai contra os princípios, vai contra a doutrina. Da mesma forma o relativismo. Por quê? Porque para o relativismo nada é absoluto. Se nada é absoluto, logo a imutável, a inerrante, a inspirada palavra de Deus, ela perde o seu valor dentro da perspectiva relativista. Por quê? Porque não existe nada absoluto, tudo é relativo, tudo depende de uma perspectiva de quem está vendo e quem está analisando. Este é o perigo do relativismo moral. Eu falei até do relativismo moral, mas abarca todos aqui. O autor faz de uma forma genérica do relativismo, falar do relativismo. E é isso que o relativismo faz, atacar os princípios morais, os princípios absolutos. Ele fala o que é pecado para você, talvez para o outro não seja pecado. E a palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus mostra o que é pecado. É pecado aqui no Brasil, é pecado lá no Japão, na China, no Canadá, nos Estados Unidos, em Cuba, em qualquer lugar que você for. Os conceitos morais absolutos da palavra de Deus, ele é o mesmo em qualquer lugar, porque é isso que está preconizado na palavra de Deus. E o relativismo, meu irmão, além desses pontos que nós estamos falando, é uma marca indistintiva da doutrina de demônios. Por quê? Porque é uma obsessão por si mesmo. Eu deixo de ser dependente de Deus, deixo de me focar no Deus que tudo pode, tudo vê, tudo faz, e me retraio unicamente para mim, ou seja, olho unicamente para mim. Por quê? Porque o que interessa agora é o que eu acho. O que você diz para você pode ser verdade, mas para mim não é. Isso traz até o egoísmo e está também ligado à idolatria, que é aquilo que de auto-idolatrar-se. O ser humano tem essa tendência. E Deus sabe disso, por isso Deus trata disso nas Sagradas Escrituras e através das lições bíblicas aqui também, como nós estamos comentando, para nos precaver, nos prevenir. E o autor encerra a lição falando sobre a sedução do hedonismo. O que é o hedonismo? É o amor, é o prazer, na verdade, o prazer acima de todas as coisas. Eu tenho que buscar o prazer acima de todas as coisas. É o prazer individual, imediato e... O hedonismo tem isso, tem o prazer individual e imediato como o supremo bem da vida humana. Observe que enquanto o relativismo ele ataca as crenças, o hedonismo ele ataca o comportamento. E nós vemos no início que a doutrina de demônios ela vem justamente para se opor a Deus, à doutrina e aos princípios. O hedonismo ataca justamente os princípios morais. Por quê? Porque tudo que eles procuram é o prazer imediato e individual, e para eles isso é o tudo, é o bem supremo
da sua vida, porque o que importa para o hedonismo é justamente a satisfação pessoal de um determinado indivíduo, meu irmão. Nem que para isso um grupo, até mesmo a família dele, tenha de sofrer os danos nos seus mais variados aspectos. Assim como o relativismo, o hedonismo também é um fenômeno da pós-modernidade, é um fenômeno moderno, não de ordem de crença, porque o relativismo é de ordem de crença, mas aqui de ordem de comportamento, já que a sua tônica principal é o prazer a qualquer custo. E dentro dessa perspectiva, o hedonismo faz com que o homem seja um ser agora irracional, porque ele racionaliza o homem, conduzindo a sacrificar no altar do prazer as bases mais preciosas e importantes da vida em sociedade, meu irmão. Mas quando nós estamos falando aqui do prazer e tal, que o ser humano busca, nós entendemos e temos isso bem claro, meu irmão, que Deus não é inimigo do prazer. Deus não é inimigo do prazer. Muito pelo contrário. Ele foi o idealizador e o criador do verdadeiro prazer, que o homem só pode encontrar nele e na obediência à sua lei. O Senhor não criou o homem para viver mal, não, mas sim para viver bem. Entretanto, isso não significa, meu irmão, viver sem regras. Isso não significa viver sem princípios, pois isso é, na verdade, parte do processo de desvirtuamento que o pecado trouxe na concepção de que o homem tem de prazer. Daí a necessidade de cumprir o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que nós devemos entender. A Bíblia, meu irmão, Deus é o idealizador. O pecado desvirtuou isso. Por isso a humanidade segue os anseios da sua alma, segue os desejos da sua carne, porque foram desvirtuados, o pecado desvirtuou, distanciou o homem de Deus. Mas o crente, quando é salvo em Cristo Jesus, ele entende que o que Deus criou é bom, mas para eu gozar, para eu ter a satisfação dentro dos limites estabelecidos na palavra de Deus. Isso que nós devemos entender e deve ficar de forma clara quanto a isso. Então, com base em tudo isso que nós falamos, a igreja ela deve alertar-se a respeito da realidade de que ele é imposta por meio da idolatria, do relativismo e do hedonismo, que juntos compõem um tripé que atua na disseminação do veneno das falsas doutrinas na atualidade. Pois somente assim que ela não se deixará ser enganada. E com tudo isso, é o tópico 3 que eu vou encerrar falando sobre não se deixe enganar. Porque os desvios doutrinários, ele compromete as bases que sustentam a igreja. Razão pela qual elas devem ser evitadas e combatidos de forma veemente e ampla, principalmente por aqueles que atuam na área do ensino e na pregação da palavra de Deus. E dentro dessa perspectiva aqui de não se deixe enganar, nós percebemos que a falsa doutrina ela não pode ser uma surpresa para a igreja. A falsa doutrina não é surpresa para a igreja, mesmo, que desde que o mundo é mundo, o inimigo tenta de todas as maneiras minar a igreja. Desde que o mundo é mundo, o inimigo tenta enganar. Mas a alerta para nós é essa, que a igreja ela não pode ser surpreendida. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Em um contexto claramente marcado pela ação de enganadores que buscavam desviar a igreja nos dias de João, estavam tentando desviar a igreja da doutrina verdadeira ali.
A palavra foi de encorajamento em 2 sentidos. João fala para a igreja justamente para a igreja entender, que a igreja ser avisada, está precavida, está preparada para enfrentar o adversário. E o interessante é que a igreja ela nunca foi enganada, meu irmão. A igreja nunca foi enganada. Pois Deus sempre advertiu a igreja sobre as intenções do diabo quanto à disseminação do engano doutrinário. Deus sempre a advertiu e falou para a igreja. Paulo, quando estava perto da sua partida, ele estava compreendendo que estava chegando próximo à sua ida ao destino celestial, a encontrar com Cristo definitivamente. Ele reúne os líderes da igreja e fala justamente sobre isso, que vai vir lobos devoradores. Quando eu for embora, vai vir lobos devoradores. Falsos mestres vão surgir dentro das igrejas. Deus sempre alerta, Deus não deixa a igreja enganada. A igreja ela não é pega de surpresa. Aí o que a igreja tem que fazer é se preparar, estar preparada na verdade. Porque quando a igreja ela está preparada, não sendo pega de surpresa, ela desmascara o engano doutrinário. E como é que desmascara o engano doutrinário? Com a verdadeira e genuína palavra de Deus, pelo aquilo que foi estabelecido pelas Escrituras. Que é genuína, que é autêntica. E isso o crente tem que ter, porque assim ele vai ser aprovado por Deus. E os que atuam no ministério, meu irmão, são chamados e desafiados a estarem atentos, olhando para fora com a intenção de identificar os ataques que dali vêm contra a igreja. E bem como olhar para dentro da igreja, buscando perceber as artimanhas do diabo em usar pessoas que se dizem cristãs. O perigo está lá fora, isso nós já sabemos, e também dentro. E os de dentro é que são os mais difíceis de combater. Porque ele está ali, está cantando, está no coral, está ali nos grupos, está envolvido, mas disseminando falsas doutrinas. E a igreja tem que perceber isso, porque ela não é enganada. A igreja ela desfaz as obras do maligno. Pode ser lá fora, no campo, pode ser também dentro. E para encerrar a lição, o autor encerra colocando como se proteger do engano. Aí ele vai falar que Paulo apelou à consciência dos líderes da igreja em Éfeso quando os lembrou acerca de quem faz parte da igreja de Cristo, a quem eles lideravam, ensinavam e pregavam. O apóstolo disse a eles que o povo de Deus é formado por pessoas compradas pelo precioso sangue de Jesus, mostrando-lhe a origem desse povo, que deveriam atuar com todo cuidado e dedicação, como que cuidando de pessoas que não pertenciam a eles, mas pertenciam ao Senhor. Paulo ainda ensina aqueles líderes, meu irmão, sobre qual deveria ser a postura deles diante da tarefa de protegerem o rebanho de Deus. Então, debaixo da garantia da presença de Deus e sob o ato da vigilância constante, os que decidem militar em proteger a igreja do desvio doutrinário podem confiar que a vitória será concedida pelo Senhor da igreja, levando sempre em consideração a verdade das Escrituras, arma poderosa contra o engano. Afinal de contas, ela é a verdade de Deus. E munidos da verdade de Deus, sob o domínio do Espírito Santo e com intenções purificadas pelo Senhor, a igreja ela não só enfrentará, como também e principalmente vencerá
às artimanhas do diabo na disseminação dos falsos ensinos, mantendo assim a sã doutrina da palavra de Deus. Então, assim, meus amados irmãos, estamos encerrando a lição de número 5 e comentamos a lição que fala sobre as falsas doutrinas. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.